minha primeira função na FTSA foi a função de admirador, à distância, talvez desde 94, acompanhando o Ministério da FTSA aqui em Londrina. Eu já me apresentava como um grande admirador da FTSA, pela maneira como a instituição nasceu, admirador também porque admirava as pessoas envolvidas nesse sonho, nesse projeto da FTSA e participando aqui e acolá de algumas atividades, alguns cultos. Então sempre olhava para a FTSA com esse olhar de admiração. Porque notava também as pessoas que aqui se graduavam, aqui se formavam, né? Desde o início a FTSA formou homens e mulheres com essa vocação bem determinada, gente que foi fazendo a diferença no reino, na cidade, nas igrejas as quais nós fazíamos parte, na juventude. Então eu penso que a minha primeira relação, a primeira função com a FTSA foi a função de um admirador da instituição, né? Talvez fazendo parte de um fã-clube da instituição. Bom, logo depois eu vim estudar, em 2006, brigando aí com a minha vocação, e até abro um parênteses para dizer o quanto a FTSA foi importante nesse despertar definitivo da minha vocação. Então eu estudei aqui nos anos de 2006 a 2009, me graduei aqui, tenho ótimas recordações desse período, professores, colegas, ambiente, conteúdos sempre desafiadores, atuais, que certamente marcaram a minha vida. E logo em seguida, em 2010, veio a ordenação pastoral e com a ordenação pastoral o convite para as primeiras atividades na FTSA, aí já como colaborador. Eu me lembro de começar ajudando com algumas questões ligadas ao ensino à distância, que estava ali dando os seus primeiros passos. E a minha primeira formação na área de TI colaborou, de alguma forma, para algumas conversas, para uma troca de experiências, para ajudar um pouco nessa área. Imediatamente também colaborando com esse primeiro contato com os estudantes, com a nossa tutoria, trabalhando na produção de algumas coisas, de alguns materiais para o ensino online. E aí no ano seguinte, 2011, é meu primeiro contato com a sala de aula, minha primeira experiência na instituição como professor da graduação presencial. Mas ainda exercendo outras atividades. Então eu trabalhava na FTSA a partir daquilo que nós chamamos e identificamos como um professor colaborador, um professor horista, né? Mas já com o coração pulsando e entendendo que os primeiros passos estavam sendo dados com vista certamente a uma trajetória que parecia-me já bastante promissora, né? E as coisas foram se concretizando. Já no ano seguinte eu fui contratado como docente da casa, terminando ali os meus estudos também de mestrado, automaticamente assumindo mais disciplinas na sala de aula, assumindo outras funções administrativas, algumas coordenação, me lembro da coordenação da pós-graduação online, né, para que então no ano de 2017 eu fosse convidado para atuar já na direção da escola, trabalhando num primeiro momento numa função de vice-diretor acadêmico, para que então em 2019 eu assumisse a função que hoje eu exerço, que é a função de diretor acadêmico da instituição. Pensando em toda essa trajetória, de um admirador a um diretor, passando aí pela função de estudante, professor, coordenador, eu acho que um sentimento foi o mesmo em todos esses anos, assim, que é o sentimento de amor pela instituição, o sentimento de olhar para tudo que acontece aqui no nosso cotidiano e perceber que faz sentido. Aquilo que a gente faz aqui é verificável na história de tantas e tantas pessoas que aqui já estudaram, se graduaram, trabalharam, que acabam alimentando esse mesmo sentimento, né? Que é esse sentimento de perceber aqui essa ação bonita do Espírito de Deus, que sopra onde quer e resolveu soprar também para esses lados, dando a essa instituição uma identidade, uma vocação, uma cara, um rosto, né, que tenta de alguma forma ser a expressão do próprio Deus aqui em tudo aquilo que a gente faz, né? Então, em todos esses anos, esse sentimento me acompanhou, de perceber, e além de ser um sentimento de amor pela instituição, de perceber também na instituição essa ação, esse mover
deste espírito, né? Nesta mesma direção, em formar vidas para servir o reino de Deus. Eu acho que estar diante da teologia é como estar sentado na praia enxergando aquele mar, né? Porque a teologia é esse campo vasto, né? De várias possibilidades. E em algum momento tem que fazer exatamente isso que você está dizendo, fazer algumas escolhas, né? E essas escolhas foram sendo talvez desenvolvidas em mim na graduação, talvez até um pouco antes, mas especialmente na graduação, quando ali fui despertado mais para a área de Bíblia. A teologia tem as suas grandes áreas e uma delas é a área de Bíblia. E ali estava a minha paixão desde sempre. E a área de Bíblia consiste aí em teologia bíblica, introdução ao Novo e ao Antigo Testamento, mas também línguas bíblicas. Até era um gosto um tanto quanto peculiar, né? Gostar tanto assim de línguas bíblicas. Mas tem gosto para tudo, e eu tenho uma paixão especial pelas línguas bíblicas, pela exegese, pela hermenêutica bíblica, e foi por aí que depois eu continuei caminhando na minha formação, no mestrado, no doutorado, e também no meu trabalho, né, na FTSA. Quando assumo de forma mais específica a minha função de professor, de docente na instituição, eu atuo mais nas disciplinas ligadas à área de Bíblia. O ensino na área de Bíblia, a pesquisa na área de Bíblia, grupos de pesquisa preocupados com a leitura da Bíblia na atualidade, né? Então sempre meu caminho foi percorrido aí pelo viés da área que nós chamamos dentro da teologia de área de Bíblia. Na minha vida ela teve essa capacidade de gerar em mim uma espécie de uma grande virada pessoal, de uma grande virada ministerial, de uma grande virada de vida. A minha vida tem um antes e depois da FTSA. E isso se dá desde a minha época como estudante, mas depois trabalhando na instituição, me envolvendo na instituição desde uma perspectiva ministerial. E a FTSA ela me marca porque ela começa a mudar em mim alguns paradigmas pessoais, vivenciais, não apenas ministeriais teológicos, né? Mas a FTSA marca a minha vida porque muda em mim as minhas percepções de mundo, as minhas percepções de sociedade, as minhas percepções a respeito do humano, que obviamente são as minhas percepções a respeito de mim mesmo. Falar da minha trajetória de vida é automaticamente falar dessa capacidade dessa instituição, como eu já disse anteriormente, movida por esse Espírito de Deus, essa capacidade em gerar nas pessoas que por aqui passam, que por aqui passaram, exatamente essa ideia de ser um divisor, né? E é interessante porque me parece que essa não foi uma experiência apenas minha, exclusiva da minha vivência aqui, né? Quantos e quantos colegas, estudantes que por aqui passaram, que acabaram enxergando na FTSA exatamente essa capacidade de ser este lugar especial de Deus em que as coisas mudam a partir de então, né? E aí, a partir disso, é uma frase que acabou se tornando comum aqui pelos corredores da instituição, para muitas pessoas. Não somos nós que passamos pela FTSA apenas, mas a FTSA acaba passando por nós, mexendo com as nossas estruturas, como eu disse, com a nossa forma de pensar, de viver, de experimentar a vida, de pensar as questões do passado, do presente, mas também as questões do futuro. E eu acho que isso, não apenas pela teologia que aqui se propõe, mas pela prática da teologia que aqui se procura viver. Isso nas relações, isso no modo de pensar a fé, no modo de pensar a igreja, e na maneira como nós nos relacionamos aqui também, entre colaboradores, corpo docente, corpo administrativo, estudantes. Eu acho que as nossas relações acabam também marcando de alguma forma esse espírito unitário que existe aqui entre nós. E é muito interessante porque nos propomos a ser uma instituição interdenominacional. Nos encontramos aqui, mais ou menos hoje 60 pessoas que trabalham aqui diariamente, gente das mais diversas formações pessoais, ministeriais, eclesiásticas, denominacionais,
mas que conjugam aqui neste lugar este mesmo verbo, que é esse verbo que está por trás dessa instituição, que é exatamente esse verbo que nos une e que nos move na mesma direção. Então perceba que esse espírito, essa ideia do corpo, né, da vivência do corpo de Cristo, que aqui se dá de forma tão diversa, mas ao mesmo tempo de forma tão bonita, tão própria aquilo que a gente se propõe a fazer enquanto uma instituição de ensino teológico. Eu acho que existem alguns marcos institucionais que precisam ser sempre mencionados. Precisam ser mencionados porque tudo que nasceu aqui nessa instituição, eu acho que nasceu a partir de um trabalho de parto, marcado por sangue, suor e lágrimas. Claro que eu estou usando isso como metáfora para dizer que os processos aqui nunca foram fáceis. Nós estamos falando de uma instituição consideravelmente pequena para o alcance que ela tem, estruturalmente pequena para o alcance que ela tem, na vida de pessoas, mas também para o alcance que se faz no campo da teologia e no campo acadêmico de forma geral. Então todos os processos que eu acompanhei mais de perto, eu pude perceber assim esse bonito trabalho de parto, que começa com uma dor e depois vem com a alegria de um nascimento. Mas entre esses marcos eu destaco, por exemplo, as primeiras conversas talvez, ou ainda quando era um sonho para a instituição, o mestrado profissional em teologia. Possivelmente uma das únicas instituições do nosso país em que a gente pode ter aqui agora um mestrado profissional em teologia, né? E isso em um ambiente interdenominacional. Nós temos mestrados acadêmicos em teologia em algumas outras instituições que prezam mais pela questão denominacional, né? E aqui nós estamos falando de uma instituição interdenominacional que agora desfruta de um programa dessa natureza que pode, de alguma forma, atender a tantos e tantos anseios. E a ideia de ser um mestrado profissional também, porque à luz das expectativas do Ministério da Educação e da CAPES, que é o órgão regulador da pesquisa e dos mestrados, né, o mestrado profissional vem exatamente para uma lacuna que pensa o ensino e a vida acadêmica, talvez centrando com mais força, com mais ênfase na prática, né? Hoje se fala tanto na prática e nós que aqui na FTSA prezamos também por essa teologia mais prática, ou a prática da teologia, né? Então ter um mestrado com essa característica, com esses pressupostos aqui, certamente é um marco institucional bastante considerável para nós e é o último deles, talvez, né? Mas é claro que olhar um pouquinho para trás, pensando ainda nesse trabalho de parto, onde esses bonitos nascimentos acontecem, como não mencionar também o ensino à distância, né? A nossa graduação online, evitamos até às vezes a coisa do ensino à distância, porque queremos exatamente com a graduação online, de alguma forma, essa relação de aproximação com os nossos estudantes. Então, o que também foi um sonho lá atrás, eu participei aqui talvez dos primeiros passos, das primeiras turmas da graduação online, já trabalhando na instituição, e como foi bonito perceber cada detalhe sendo construído, desde a primeira versão do nosso curso, mas também em todo um trabalho de reformulação didático-pedagógico, né? À luz de cada uma das disciplinas, daquilo que cada uma das disciplinas tinha a oferecer para este novo universo, que é o universo da educação online, né? Que veio certamente para ficar. Então eu diria que eu mencionaria assim como marcos institucionais mais recentes essa força da instituição no ensino da graduação online e também agora do seu mestrado profissional. E já deixo aqui, fazer aqui um spoiler, né? Já falando do nosso sonho em continuar, quem sabe pensando em um doutorado, né? E tudo aquilo que sirva como ferramenta para, de alguma forma, abençoar os nossos estudantes, as pessoas, para que esses estudantes sejam também sinais do reino por onde quer que eles estejam, com essas mais diversas ferramentas que a gente tem para oferecer. E ao falar sobre desafios,
Desafios da direção acadêmica, como é esse olhar da direção acadêmica no cotidiano. Eu tenho pensado que essa função pede no momento, ou exige nesse momento, algumas questões que estão para além apenas das demandas institucionais cotidianas. Porque nós precisamos agora pensar diariamente a respeito das nossas relações com a igreja, por exemplo, que está em constante mutação, e não faz sentido pensar em teologia ou em uma teologia que não seja uma teologia que passe pela igreja. Nós pensamos aqui muito a teologia, ou uma teologia para abençoar o mundo, mas que passa por essa instrumentalização de Deus que é a igreja. Então, automaticamente, ao fazer teologia ou pensar teologia, para a gente se torna extremamente necessário acompanhar esse movimento atual, que é um movimento de mutação do jeito de ser e de se fazer igreja na nossa sociedade, nos nossos dias. Então, a função de direção exige, de alguma forma, essa atenção redobrada, desde as questões da nossa matriz curricular e a relação ou a correlação que essa matriz estabelece com a igreja na atualidade, com a sociedade na atualidade. Exige um trabalho de revisão constante. E aqui dou um pequeno exemplo para deixar isso mais claro, né? Por exemplo, de que forma que a minha área, línguas bíblicas, pode continuar ou deve continuar sendo um instrumento positivo, que colabore com a igreja do século XXI, nesse momento, com a sociedade. Mas é claro que eu não estou falando apenas das disciplinas que eu leciono, a gente precisa pensar em todo o nosso corpo disciplinar para estar atento a essas mudanças. Fora a mudança da igreja em si, a mudança na própria formação e nas expectativas em torno dos agentes da igreja. A figura pastoral passa por mudanças o tempo todo. E aí nós estamos falando de uma formação aqui na FTSA que não é apenas a formação desse pastor com essa tarefa, com essa função mais específica, mas que também passa por esse agente que está em constante transformação. Então, como é que a teologia pode ser para esse homem de Deus, para essa mulher de Deus, uma ferramenta própria que dê a ele caminhos suficientes, que dê a ele caminhos relevantes para o exercício da sua função ministerial. Então, é óbvio que a direção acadêmica pensa a instituição daqui para dentro, desde corpo docente, disciplinas, mas é impossível hoje desenvolver essa função sem pensar estrategicamente também no papel da teologia para a igreja, para o pastor, para a sociedade nos dias em que nós estamos vivendo e como é que a teologia pode andar de mãos dadas com esse mundo como ele está, esse mundo como ele é, essa igreja que aí está, esses agentes pastorais que aí estão também. Essa pergunta é muito boa e muito interessante, porque até do ponto de vista metodológico, nós pensamos em uma teologia dialogal e contextual, são os termos que nós usamos. Uma teologia contextual, que é dialogal, porque está sempre em diálogo. E do ponto de vista metodológico, nós sempre prezamos aqui pela questão da observação da realidade. E eu acho que talvez nós chegamos em um momento que, de fato, essa palavra precisa estar mais presente, não apenas na nossa metodologia teológica, mas também no nosso jeito de ser instituição para os próximos anos. Porque nós estamos falando de múltiplas linguagens, de uma múltipla linguagem evangélica, de uma múltipla linguagem eclesiástica. Então, como instituição, nós estamos falando de um diálogo que vai também precisar ser múltiplo, com essas múltiplas camadas, para que se faça então presente e relevante como uma espécie de farol para essa igreja que vem por aí. Então eu particularmente penso em uma igreja que vem por aí com bastante expectativa, com bastante esperança, mas sem negar que a igreja que vem por aí é uma igreja de múltiplas faces e de múltiplas linguagens. O que deixa o trabalho da teologia um trabalho, ou deixa para a teologia um trabalho um tanto quanto mais complicado, mais complexo. Então eu diria que o desafio número 1 para a FTSA e para qualquer instituição teológica, para a teologia em si, para os próximos anos,
é, de fato, a observação da realidade e o reconhecimento das características desta realidade que, de alguma forma, devem influenciar a FTSA para que responda a esses impulsos da sociedade, dessa igreja multifacetária, para que possa continuar sendo um farol, né, para esses meios, para que a gente continue respondendo à nossa vocação. Mas eu diria que vem pela frente um trabalho extremamente complexo, um trabalho extremamente, usando aqui uma linguagem do cotidiano, um trabalho de formiguinha de uma instituição que quer ser relevante para a sociedade, quer continuar sendo relevante para a igreja e para os ministros que a igreja tem formado e vai continuar formando, mas que para isso vai precisar realmente colocar em prática aquilo que lhe é tão próprio, que é uma teologia que se faz por meio da observação da realidade, para que haja ali um diálogo entre uma coisa e outra. Se nós aqui já não pensávamos em uma teologia que se faz a partir da torre, né, ou dos lugares altos, agora mais do que nunca, porque no chão da vida, no chão da igreja, da sociedade, existem agora múltiplas formas e expressões e que nós precisamos conhecer, se é que a gente pretende continuar sendo uma instituição que fomos até hoje, né, para os próximos 20, 30 anos que nós temos aí diante de nós. Então, eu penso em uma instituição cada vez mais parceira, mais dentro do convívio eclesiástico, trazendo os movimentos eclesiásticos para dentro da instituição também, para que aqui haja um diálogo, para que haja aqui uma aproximação que traga bons frutos, em que uma coisa responda à outra, em que uma coisa sirva como instrumento de Deus para outra, para que assim a gente possa cumprir a nossa missão, sendo um suporte, sendo uma espécie de instrumento de Deus para essas igrejas que vão se configurando e se constituindo agora de tantas e tantas formas, né? Isso pensando nos campos mais institucionais. Mas a gente tem também o desafio de ser uma instituição para pessoas, para indivíduos que cada vez mais se mostram adoecidos nas suas questões mais amplas, mais integrais, né? E não é a teologia que está dizendo isso, as outras ciências, as ciências sociais, a psicologia, essas ciências já estão falando de uma sociedade que está extremamente adoecida, de indivíduos adoecidos nas suas estruturas psíquicas, emocionais, e que a teologia talvez ainda não dialogou adequadamente com esse indivíduo complexo e cada vez mais carregado de estímulos que até então passavam desapercebidos para essa resposta teológica. Então eu penso também para o futuro uma instituição cada vez mais humana, mais humanizada no seu jeito de ser, de se relacionar e de propor teologia que responda às instituições, como eu falei, mas também a esse indivíduo que está buscando respostas talvez elementares, fundamentais para o seu próprio jeito de se ver numa sociedade como está, e nesse exercício de ver a si mesmo também, como um ser complexo, às vezes cheio de dúvidas, de indagações. Então eu sonho para a instituição, para a FTSA, uma instituição ainda mais humanizada, ainda mais contextual, como eu disse anteriormente, com uma teologia cada vez mais a caminho, em construção, em direção a estes anseios. E isso passa de forma mais prática pela revisão constante daquilo que nós pensamos, daquilo que nós ensinamos, daquilo que nós propomos, não apenas como conteúdo, mas como conteúdo vivencial, como conteúdo relacional do nosso jeito também de ser para este momento, de ser para a sociedade, de ser para as pessoas que por aqui vierem estudar conosco, conviver conosco aqui na instituição também. Então eu diria que eu tentei responder de forma resumida, porque de fato penso em muitos desafios, mas olho para isso com esperança e com boas expectativas de que a gente continue exercendo o nosso papel com maturidade, com sensibilidade, a voz desse Espírito que até aqui soprou, né, nessa casa. Existem várias características que definem o teólogo, né?
E eu acho que o teólogo ele acaba sendo definido de alguma forma pelos pressupostos que estão diante dele. Existe um pressuposto, por exemplo, que vem aí do Ministério da Educação, que regulariza a profissão do teólogo, e este como sendo um agente que reflete e propõe questões que de alguma forma colocam em diálogo a fé e a sociedade, essa fé que se desenvolve no meio da sociedade por meio da igreja e por meio de algumas outras ações também. Mas existe, além dessa expectativa em cima do teólogo como um teólogo profissional, né, que é a expectativa que está sobre ele à luz do Ministério da Educação, certamente uma expectativa que está sobre o teólogo à luz das questões da fé como tal, né? E a fé como tal é sempre um movimento. Quando eu penso a fé, eu penso sempre numa fé a caminho. Então, ser teólogo no século XXI, talvez mais do que em outros momentos, exige do teólogo também um teólogo a caminho para uma teologia a caminho. E a palavra a caminho aqui, quando penso nela, penso nesta construção que não para, que serve como uma espécie, inclusive, de alimento para o próprio teólogo. Nós não prezamos aqui por uma teologia estanque ou por uma teologia que se diz pronta, pelo próprio fato de reconhecermos a nossa limitação humana e a nossa limitação como teólogos. E quando falamos a respeito do nosso, com todo o respeito a esse termo agora, do nosso objeto maior de reflexão e de pesquisa, que é a pessoa do próprio Deus, é impossível não pensar em uma teologia a caminho ou em um teólogo a caminho, porque afinal de contas nós estamos tentando minimamente tocar ou alcançar o inalcançável. E isso nos põe sempre como teólogos em uma posição de humildade, em uma posição de joelhos diante de tantos e tantos desafios que a teologia nos propõe, que o fazer teológico nos propõe. E isso, de alguma forma, entra em conflito, mas eu quero pensar aqui num bom conflito, né? Com algumas propostas que aí estão, de algumas teologias que nós costumamos chamar de teologias um pouco mais empacotadas, talvez, enlatadas, que se propõem a um discurso já estabelecido, que não dialoga com as questões do seu tempo e que nem pensa a teologia ou fazer da teologia à luz exatamente desse movimento, que é o movimento do Espírito que vai se renovando de tempo em tempo, de épocas em épocas. Então eu particularmente costumo pensar no desafio atual como um desafio sempre a caminho. Ser um teólogo a caminho de uma teologia a caminho, porque nós estamos falando de um Deus absoluto, mas que quando olhamos para nós, precisamos reconhecer as nossas relatividades, o relativismo do nosso conhecimento. Não é o relativismo de Deus, mas é o relativismo do nosso conhecimento de Deus. Esse precisa estar sempre sendo checado, observado. Esse está sempre a caminho no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de se expressar e de construir, ou no nosso jeito, ou na nossa forma de construção teológica. Então, para mim, o grande desafio do teólogo nos nossos dias, no século XXI, é não perder de vista que ele está diante de um movimento, né? De um movimento que não para, que é contínuo, né? É assim que eu me vejo, é assim que eu penso também os desafios da instituição, da FTSA, para os próximos anos, de sempre propor uma teologia a caminho, de gente ou de teólogos que estão a caminho também. Esse caminho aí, cada um pode dar o nome que quiser. Para uns pode ser caminho de Emaús, dependendo do momento que você estiver vivendo. Para outros pode ser o caminho de Damasco. E para outros pode ser tantos e outros caminhos da Bíblia que falam e que servem para nós como metáforas da nossa própria jornada ou da nossa própria caminhada. Eu particularmente gosto do caminho de Emaús. Quando eu penso no meu fazer pessoal, como teólogo, eu penso naqueles dois discípulos, me coloco no lugar daqueles dois discípulos em que eu preciso estar o tempo inteiro diante da mesa, sendo provocado pela mesa, para que os meus olhos sejam abertos o tempo todo, para que eu não deixe de perceber o movimento do Cristo, que já ressuscitou, porque já era domingo, né? É assim que a gente quer pensar e fazer teologia aqui na FTSA também.
Não tem como falar de FTSA sem falar em milagre. Nós que estamos aqui no dia a dia, que conhecemos os pormenores da instituição, só uma palavra para nos definir. Eu sei que vocês pediram uma frase, né? Então, mas eu quero ficar com uma palavra, se vocês me permitem. A palavra para mim que define a FTSA é a palavra milagre. E existem vários desdobramentos aqui, porque eu penso isso e porque penso assim, mas isso eu vou deixar aqui na categoria do mistério. Fico apenas com a palavra em si, que para mim é a palavra milagre. FTCA é sinônimo de milagre e o dia a dia prova isso. E como é bom perceber esses milagres acontecendo todo dia aqui no nosso meio e saber que nós somos frutos de um grande milagre, de um Deus que resolveu olhar para nós com esse olhar bondoso, misericordioso, gracioso, derramando sobre nós doses de milagres todos os dias aqui em tudo aquilo que a gente faz.